Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do Air Talks, o primeiro talk show de relações com investidores do mercado. Hoje eu vou receber Vitor Junques, Head de RI da Mobile, empresa referência em varejo do setor de móveis e decoração, com uma gama de aproximadamente 275 mil artigos entre mobiliários e objetos de decoração. Vitor, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Obrigado a você, viu, Cássio? Assim, foi uma honra poder aceitar esse convite, viu? E como eu sempre costumo começar aqui o nosso programa, conta um pouquinho sobre quem é você, Vitor. Com certeza. Bom, meu nome é Victor Schunks. Embora os cabelos brancos me falem ao contrário, eu tenho 25 anos só, sou bem jovem. Eu sou nascido em Santo André, aqui na BC Paulista, não sou andreense, como eles falam, mas vivi minha vida inteira em Sumaré, no interior de São Paulo. Então, o meu sotaque não nega, eu falo porta, porteira, portão mesmo. E mais recentemente, minha família se mudou para o Rio de Janeiro, em Macaé. Então, ultimamente, minha vida tem sido bastante ficar um pouco em Sumaré, ficar um pouco em Macaé, e aos poucos aí, quem sabe eu dou uma quebrada no meu sotaque também, começo a puxar um X aí, agora ou depois. Eu trabalho na Mobile, igual você disse, a Mobile S.A., uma empresa jovem no mercado, tem só 12 anos de existência, e de bolsa mais jovem ainda. A gente abriu o capital faz 2 anos, agora em 2021, e eu toco toda a área de RI, e também de comunicação externa, imprensa, e isso aí. É uma jornada bastante complicada, mas tudo dá certo no final das contas. Vitor, você sempre esteve em constante aprendizado, né? Tem diversos certificados, está cursando MBA, enfim, participando e é bem participativo nas ações da companhia. Mas lá atrás, quando você ainda projetava seu futuro profissional, a área de RI era um sonho ou foi uma oportunidade que surgiu para você? Nossa, foi uma baita oportunidade, viu? Se você conversasse com o Victor Schunks de 5 anos atrás, RI era simplesmente a segunda ou terceira colocação. Na época que eu comecei a faculdade, eu sou formado em engenharia de produção pelo Mackenzie, aqui em Campinas, no interior de São Paulo. E eu tinha um grande sonho de trabalhar no mercado financeiro, eu tinha total certeza. A engenharia abre muitas portas no mercado financeiro. Mas, naquela época, eu queria muito entrar no mercado de fundos de investimento, gestão de carteiras. Eu, embora tenha só 25 anos de idade, eu já tenho quase 10 anos de mercado financeiro. Eu comecei como acionista muito jovem e eu sempre gostei muito de fazer a gestão da minha carteira. E eu via que, pô, se eu consigo fazer uma boa gestão da minha carteira, talvez eu tenha uma aptidão aí para fazer a gestão de carteiras de terceiros. Só que a minha carreira, ela nunca foi para gestão de fundos. Na verdade, embora eu quisesse ir para esse mercado, eu nunca quis também morar em São Paulo. E o mercado financeiro, ele é pujante aqui em São Paulo, né? E quando eu fui fazer o estágio, né, para fazer ali a parte da faculdade, etc., eu fui para um caminho totalmente diferente. Fui trabalhar na GE, na parte de supply chain. E eu fiquei 2 anos lá na GE. Eu fiquei no braço da GE, que era um braço de óleo e gás, que era já uma área que eu já tinha tido uma pré-experiência quando eu fui fazer meu curso técnico também na área de petróleo e gás, que eu fiz lá no Rio de Janeiro. Então, casou muito ali a questão de conhecimentos. E eu vi que quando você está num lugar que você tem um certo destaque, você consegue, primeiro, chamar bastante atenção da alta diretoria e também fazer as suas atividades rotineiras de uma forma muito melhor do que eu via os meus ali colegas que eram também estagiários de nível superior. E aí eu fiquei os 2 anos na GE, quando acabou meu contrato de estágio, começou a pandemia, e aí a minha gerente na época falou, ó, eu gosto muito de você, queria te contratar, mas a empresa não está contratando ninguém e eu vou ter que deixar você ir. Aí eu falei, ótimo, né, que pena, mas faz parte, entendi totalmente. E na época, eu estava com uma grande dúvida na cabeça, que era, eu seguia nessa área de supply chain, que é uma área muito focada no meu curso de engenharia de produção, ou eu, de fato, seguia o meu sonho e começava a trabalhar no mercado financeiro, mudava de vida, vinha aqui para São Paulo. E eu fiquei basicamente uma semana pensando nisso, até que na época eu estava fazendo um curso voltado a negócios, e nesse curso eu conheci o controller da Mobile, que na época ele também estava fazendo esse curso. E lá tinha um mural de alunos e ex-alunos, onde eles colocavam vagas de emprego e etc. E lá tinha a vaga, que era especialista de controladoria e relações com investidores. Aí eu li ali relações com investidores, Mobile, nunca conheci, até então nunca conhecia a Mobile, nunca precisei comprar um móvel, minha mãe sempre fez toda a parte imobiliária lá de casa. E aí eu fui pesquisar Mobile, aí eu fui ver assim, Mobile não tem capital aberto. Aí eu já, com certo conhecimento, entrei lá nos registros da CVM, eu falei, não, eles devem estar abrindo IPO, alguma coisa assim.
Aí eu procurei lá Mobile, não tinha registro na CVM. Aí eu falei, nossa, que esquisito. Vou fazer uma entrevista para ver como é que é esse negócio, né? E aí eu fiz uma entrevista com o controller, então, na época. Era para uma vaga de controladoria e relações com investidores. E aí ele deixou brevemente passar assim que eles estavam começando a fazer um IPO. Aí meu olho começou a brilhar já, porque desde que eu entrei na faculdade, eu sempre tive o sonho de fazer um IPO. Era uma meta profissional muito, muito presente, era uma coisa que eu queria muito fazer. E você só consegue fazer IPO ou trabalhando no financeiro de uma empresa ou no setor de relações com investidores. E aí casou tudo. Casou a minha vontade de trabalhar no mercado financeiro. Eu já sabia o que fazia um setor de relações com investidores, já tinha tido contato muitas vezes com diversos setores. E eu percebi que talvez a área de fundos não seria tanto uma área da minha cara, mas a área de RI fosse talvez um lugar certo. E aí eu entrei na Mobile, a gente acabou fazendo IPO, uma história muito legal, que vou contar em mais detalhes mais pra frente para vocês. E adorei a área e tô aqui até hoje. Por mais que eu goste de puxar os cabelos, é sinceramente a área que eu me encontrei. E você mesmo comentou desse recente IPO da Mobile, dessa sua entrada aí. Como que foi para você participar desse processo desde o começo? Bom, o projeto de IPO foi bem interessante do ponto de vista profissional meu, eu aprendi demais. E foi um processo bem complexo. Quando eu entrei na companhia, ela já estava basicamente ali na metade do processo de IPO. Então, toda a parte jurídica de você fazer um processo de IPO, toda a parte do roadshow, que é quando a administração vai atrás de fundos de investimento ou potenciais investidores para a companhia, tinha acabado de ser feito. E aí faltava basicamente os finalmente do IPO, que consistia na produção de todos os documentos financeiros, que são as DFs, e também do formulário de referência. E em um primeiro momento, o formulário de referência, especificamente, ele foi um dos meus maiores desafios, porque quando você lê um formulário de referência pronto, é um documento super ele é extenso e parece simples quando você lê aquelas 300 páginas, mas quando você pega uma folha de papel em branco e vai ter que falar sobre tudo sobre a companhia, é uma tarefa bastante árdua. Então, basicamente, eu peguei ali o bonde andando e já fui tentar aprender tudo sobre a companhia ali nos próximos 1 mês e meio, porque logo mais a companhia tinha que fazer um IPO. E fora isso também, foi também montar pela primeira vez na companhia, de forma pública, a demonstração financeira da companhia. Eu já tinha tido experiências em ler demonstrações financeiras de outras companhias, até porque eu sempre investi já há alguns anos e com o tempo você aprende a ler esses documentos mais complexos que vão mais a fundo nos números da companhia, mas produzir uma DF também do zero foi um baita aprendizado e também um desafio bem interessante. E toda essa experiência que eu já tinha de mercado, eu acabei trazendo para o documento. Então, você vê os documentos da Mobile, embora seja uma companhia jovem, já tem certa prioridade em alguns assuntos, principalmente muita transparência, eu prezo muito. Aliás, eu trago isso muito claro para o RI. E o IPO foi simplesmente assim, um dos ápices da minha recente carreira até então. E recentemente a Mobile entrou também até em índices como o de Small Caps. Como Isso. foi para vocês esse processo? Esse processo ele se iniciou agora nos últimos 8 meses, depois que eu assumi de fato a área de RI como um todo. A companhia já fazia parte dos índices que são referentes ao novo mercado. Então tem o índice de tag along, novo mercado, governança corporativa diferenciada. Mas tudo isso ele veio porque a gente fez já o IPO no novo mercado. A gente prezou desde o início do IPO a já estar no novo mercado para ter um sentido de transparência, um sentido de dar para o de fato investidor o controle da companhia. Então, de cara, a gente já estava nesses índices. E quando eu assumi a área de RI, a minha primeira reunião, eu lembro até hoje, que eu fiz com o meu diretor de relações com investidores, que era o CFO, eu cheguei para ele e falei assim, a gente tem bastante espaço para fazer aqui no RI, tem muita coisa a se desenvolver, basicamente a área de RI nesse momento ela tinha 1 ano de idade, então é muito jovem, só que tudo que a gente fizer aqui, agora nesse momento, nada vai importar muito se a ação não tiver liquidez. A gente precisa ao máximo adicionar liquidez para a companhia. Nesse momento que eu assumi o RI, a ação já tinha caído bastante também, então foi um ponto que mexeu bastante na liquidez do papel, muitos fundos saíram. E eu falei para ele, a gente precisa ter um plano de ação aqui, focar estrategicamente para adquirir essa liquidez, para, a partir disso, procurar novos objetivos, né, como aumentar o preço da ação, aumentar o número de investidores, etc. E aí eu falei para ele, dado esse cenário que a gente precisa alcançar, eu acho que um excelente objetivo para a área seria entrar no índice Small Caps. A companhia hoje, se você pegar em relação ao valor de mercado, ela entraria mais no aspecto de uma micro cap. Hoje a companhia tem um pouco mais chegando a 200 milhões de valorização. Só que, no entanto, o índice Small Cap, para quem olha a metodologia da B3, vê que a valorização da empresa não importa para eles, e somente a liquidez do papel. Então, muito desse trabalho que eu fiz nesses últimos 8 meses foi
falar com novos fundos, vender a empresa para fundos estrangeiros, fundos nacionais, fazer bastante palestras, reuniões com pessoas físicas que tinham interesse na companhia, tudo isso para que esses novos entrantes aumentassem a liquidez do papel e finalmente colocassem a companhia no índice Small Caps, por exemplo. E aí, recentemente, já foi agora na primeira revisão da carteira, em 2023, a companhia entrou no índice Small Caps, e agora o céu é limite para nós, como eu gosto de brincar lá internamente. Você tocou num ótimo ponto sobre a liquidez da empresa. Como que você vem trabalhando isso para que você fique mais líquido no mercado? Exato. Um aprendizado que eu tive já faz alguns certos anos, ainda quando eu era investidor, foi de uma pessoa que também era da área de RI, mas hoje já se aposentou, infelizmente, onde ela dizia que uma companhia, quando vai focar estrategicamente na liquidez, ela tem basicamente uma gangorra, o que ela tem que pensar. De um lado você tem os fundos, que são players bastante capitalizados, que eles têm que gerar alfa para os seus cotistas, ele tem que gerar retorno nas ações. E do outro lado você tem um investidor pessoa física, que normalmente você tem investidores com uma gama enorme de conhecimentos do mercado, você pode ter investidores mais iniciantes, investidores mais experientes, mas no geral os investidores eles giram um pouco a carteira. Eles normalmente fazem o que a gente chama de um buy and hold, né, que é comprar e segurar. E, dado esses dois grupos, você tem vantagens e desvantagens. Se a companhia ela tem muitos fundos de investimento atrelados na base acionária, normalmente a ação é uma ação com bastante volatilidade. Ela sobe bastante para cima e para baixo o preço, só que isso também garante uma liquidez bastante razoável. E isso acontece porque o fundo ele não tem necessariamente essa necessidade de comprar e segurar o papel. Normalmente ele quer comprar e vender a ação, pode ser diariamente, semanalmente ou mensalmente, para pegar essas variações na cotação e gerar resultado para os cotistas que ele representa. Enquanto o investidor pessoa física, ele é um excelente grupo para você, como ele compra e segura, ele é uma excelente forma de você segurar o preço da ação. Então, normalmente, quando você tem um investidor pessoa física majoritário na sua base, isso afeta um pouco a liquidez, só que em comparação, você tem um preço muito mais estável. E com um preço mais estável, você acaba até atingindo outros fundos de investimento, como fundos de previdência, que procuram também estar investidos em empresas com preços estáveis, porque, afinal, cedo ou tarde, eles vão precisar até pagar os seus cotistas quando eles se aposentarem. Então, é sempre uma balança que você tem que fazer. No nosso caso, como a gente queria, de qualquer forma, aumentar a liquidez da companhia, o preço já estava sido totalmente deteriorado na época que eu assumi a RI, a estratégia foi bem clara, foi focar mesmo nos fundos de investimento, conversar com vários deles, tanto no Brasil quanto no exterior. E eu, especialmente, adotei uma segunda estratégia, além disso, que foi não só conversar com os fundos, mas conversar com pequenos e médios fundos. Porque, necessariamente, para eles, o ponto de venda da companhia ele é muito mais fácil. Porque como a Mobile é uma companhia de baixa valorização de mercado e com muito potencial de crescimento, esses fundos eles têm um certo risco, um pouco mais arrojado para investir nessas companhias. Então, foi muito da estratégia que eu adotei na RI, a gente adota ainda essa estratégia de conversar bastante com fundos, principalmente pequenos e médios, e agora com a nossa entrada no índice Small Caps, como você mencionou, a gente tem atraído uma gama agora de fundos, que são os fundos passivos, que são os fundos que, originalmente, a gente não teria como vender a ação para eles, porque eles, por definição, eles só compram um índice, e o índice mais fácil, que tem a maior quantidade de fundos presentes, é o índice de Small Caps. Então, basicamente, esse foi o cenário completo. E hoje, exatamente, a gente já tem uma liquidez bem interessante, a gente tem subido em rankings de negociabilidade. A B3 divulga para todas as empresas de capital aberto um índice que chama Índice de Negociabilidade. Basicamente, é um ranking das empresas mais líquidas da companhia. Hoje a companhia está basicamente na posição 200 ainda, tem muito espaço para crescer. Só que quando eu assumi a RI, a gente estava na posição quase 300. Então, a gente já vê uma grande evolução nos números da Mobile e ainda com muito espaço para evoluir. Você comentou sobre os números, né? Que você saiu de uma posição de 300 para 200. Tem algum outro indicador que você costuma acompanhar essa questão da liquidez, enfim, ou desempenho? Como que você está fazendo isso? Eu olho muito a nossa base acionária diariamente, principalmente para ver quem está causando essa liquidez e também os motivos dessa liquidez. Obviamente o mercado ele muda todo dia e tem, obviamente, cotações e vendas e compras. É uma coisa super normal no mercado, isso acaba gerando liquidez para o papel. Só que também há dias em que há motivos para uma compra ou uma venda desenfreada. E esses dias são os dias que eu fico mais em cima, fico mais preocupado para ver se esses motivos são atrelados a alguma coisa do RI, ou a resultados, ou a que quer que seja, e também se é possível de consertar esse motivo se for um motivo ruim, ou até amplificar esse motivo se for um motivo bom. Então, eu olho muito esses indicadores, principalmente quem está comprando e vendendo papel,
Se for um fundo mais próximo, que eu tenho mais contato direto, às vezes eu ligo perguntando como é que está a visão deles sobre a empresa, motivos, se a empresa está conseguindo, se eles estão conseguindo gerar alfa, né, que a gente chama retorno para os cotistas com o papel da Mobile. Então, eu tenho sempre esse contato muito perto, mas é um contato bem até qualitativo, se for parar para pensar. E você comentou também da questão das diferenças, né? De fundos e instituições contra a pessoa física. Hoje, como é que está a base da Mobile? Hoje a companhia ela tem uma representatividade até comparado com outras empresas que estão no nosso nível ali em questão de histórico da companhia na bolsa, tamanho de mercado. Eu vejo que a gente tem uma representatividade até grande. Basicamente hoje 60% da companhia está na mão dos estrangeiros, dos fundos estrangeiros. Tem pouquíssimos investidores, de fato, pessoa física estrangeiros na nossa base, mas muito também porque a companhia é uma companhia de baixo valor de mercado atualmente, uma companhia até então um pouco desconhecida lá fora, então isso é bem explicável. E o mais interessante, dos fundos que estão até hoje, muitos deles, primeiro, vieram depois que a gente entrou nos índices, como o Small Cap, que você mencionou anteriormente, mas a maioria esmagadora são fundos que estavam com a gente desde o IPO, que entendem o storytelling da companhia, entendem o projeto e estão confiantes que a companhia vai se recuperar com a sua cotação e que até então, para a gente, é muito bom saber que a gente tem fundos que são bastante parceiros dentro da nossa base acionária. E falando propriamente do dia a dia, existe algum relatório que está preparando todos os dias para o C-Level ou algum outro que você prepara para a diretoria? Como que é essa prática de relatórios? Certo. Todo dia eu olho muito a nossa base acionária, inclusive a plataforma da MZ, que é o MZ Aqui, para a gente é fenomenal, nos ajuda muito. Também, obviamente, todas as plataformas relacionadas ao nosso escriturador nos auxiliam bastante. Até engraçado que quando eu ligo meu computador pela primeira vez, eu nem abro direito o meu e-mail, eu abro duas abas, uma é o MZ Aqui, a outra é o escriturador, já faço tudo que tem que fazer, já vejo como foi a movimentação dos dias anteriores. Você faz isso logo de manhã? Logo de manhã, primeira coisa que eu faço, já tiro ali os reports, analiso quem comprou mais, quem vendeu menos, quem vendeu mais, quem vendeu menos, como estão se movimentando, como que tá as posições finalizadas do dia, como é que estão, olho bastante notícias do momento, as notícias normalmente saem a maioria de manhã também, então é uma tarefa que eu faço bastante, e aí depois eu pego todas as informações, coloco em alguns relatórios, alguns bem quantitativos mesmo, igual a base acionária, outros mais qualitativos, e passo normalmente para o C-Level, normalmente o CEO e o CFO, que é para quem eu respondo diretamente. E aí, além disso, obviamente, a Mobile, ela é uma companhia bastante focada em tecnologia e dados. Então, eu brinco que lá a gente tem dados sobre tudo e todos. Até bem diferente do que eu já tinha visto em outras empresas. E com isso a gente tem bastante dados, principalmente a parte financeira. Alguns eu condenso para mostrar para a administração. Também dados em relação, por exemplo, a funcionários, como foi a movimentação de funcionários nos últimos dias. Então, tudo isso são relatórios que agregam bastante na nossa tomada de decisão. Claro que o RI, e foi uma coisa que eu somente descobri já no dia a dia mesmo do trabalho, ele não é uma área só quantitativa, você também tem bastante aspectos qualitativos que regem a nossa área, e isso até é um ponto de aprendizado tanto meu, pessoalmente, quanto da administração, de como utilizar todos esses pontos qualitativos para gerar a melhor qualidade dos dados ali e tomar as melhores decisões possíveis. Você tocou num ótimo ponto. E como que você consegue fazer absolutamente tudo isso se você está sozinho no RI? Como que você lida com isso? Olha, acho que a palavra que define é organização. Se você não se organiza, você perde prazo, perde ali, ou você descobre que você tem que fazer alguma coisa, tem que fazer correndo, aí você faz uma qualidade pior do que o necessário. Eu, pessoalmente, eu nunca fui uma pessoa muito organizada. Eu tinha uma organização própria e que era muito diferente do normal. Mas quando eu assumi a área de RI, é uma área que você trabalha muito em conjunto com várias áreas. E eu, por estar sozinho na área, o diretor me ajuda bastante, mas a parte operacional eu peço que fique sempre comigo, afinal ele é o CFO da companhia, então também tem outras ações tão importantes quanto a RI. Então tudo que é operacional fica comigo. E eu, pessoalmente, eu gosto muito de usar uma agendinha, um pouco, ainda de papel, mas agora estou migrando mais, sendo um pouco mais moderno, sendo um pouco mais da minha idade, assim. Então eu tenho lá uma agenda com todas as datas, e até não tenho só as datas de entrega, mas também tenho as datas de início. Então eu tenho lá, por exemplo, que no dia 10 eu tenho que iniciar o formato de referência tópico tal. No dia 11 eu tenho que iniciar o formato de referência tópico tal, por exemplo. Ou no dia 13 eu vou iniciar a fazer o relatório de administração para entregar para divulgação de resultado. Então eu tenho uma rotina que ela tem que ser bastante organizada, porque se ela não for organizada, eu perco prazo, ou eu faço algumas coisas, tenho que fazer alguma coisa muito rápida, mais do que deveria, aí sai com uma qualidade abaixo do que a gente quer entregar para os investidores. Então acredito que a organização é fundamental.
e com isso também saem novos aprendizados, né? Quando eu converso com outros RIs, eu vejo que os times deles já tem 4, 5, 6 pessoas, mas é engraçado que toda vez que eu converso com eles, eu falo, tá, mas vocês têm um time razoavelmente grande e a demanda de trabalho? E a resposta sempre é a mesma, é muito grande, eu não aguento. Então eu acho que mesmo aumentando o time, acho que a demanda vai ser sempre isso, porque vira e mexe eu tenho ideias novas, vira e mexe eu quero colocar coisas novas ali no site ou na comunicação externa da companhia. Então é mais trabalho, mas eu gosto muito. Agora que eu já acostumei com essa rotina mais agitada da área, eu vejo que ela é muito gratificante em questão de aprendizados e também de resultados que a gente entrega para os investidores. Vitor, você comentou sobre organização. Como que é a organização na hora de você fazer o seu storytelling para os investidores? É difícil explicar o business da Mobile? É fácil, mais fácil que outros setores? Como que você analisa essa questão? Olha, eu diria que se eu pegar outras empresas que estão na bolsa de diferentes setores, ele é um business até que tranquilo de se explicar na superfície, mas quando a gente vai aprofundar os dados, já é um business que é razoavelmente difícil de explicar. A Mobile está no setor de varejo, no varejo de móveis e decoração, que aqui a gente já tem duas especificidades muito grandes. Primeiro que as empresas do varejo, embora a gente chama tudo de varejo, tem muitas diferenças, inclusive operacionais, financeiras dentro das empresas. E segundo que os produtos que a Mobile vendem, não tem muitas empresas comparáveis hoje no Brasil. Basicamente, junto com a Mobile, você tem uma empresa que é listada, que também está na parte de móveis e decoração, e o restante das empresas são tudo de capital ainda fechado. Claro que tem empresas lá fora que também vendem móveis, decoração, é um business bem comum. Só que, às vezes, o investidor ele não tem essa nuance de olhar para fora para entender aqui o mercado interno. Então, quando eu falo assim, a Mobile é uma empresa de decoração que vende, uma empresa de varejo que vende móveis e decoração, a gente entrega para o Brasil inteiro, estamos presentes em São Paulo, temos 19 lojas abertas, as lojas são um canal offline, a gente foca bastante no online, tudo isso muito simples, os investidores estão acostumados a esse tipo de informação, a esse tipo de explicação, mas aí começa, quando eu vou ter uma conversa um pouco mais aprofundada, as coisas começam a ficar um pouco mais complexas e vale até fazer mini explicações dentro da explicação maior. O que eu quero dizer com isso? Então, por exemplo, agora nesse último release, eu falei sobre ciclo de conversão de caixa. E ciclo de conversão de caixa é uma medida financeira, só que muito específica do varejo. Você tem ainda outras empresas de outros setores, como, por exemplo, construção civil, que utiliza bastante o ciclo de conversão de caixa como métrica de divulgação, mas não são tantas empresas. Então, não só explicar o fato, o que é um ciclo de conversão de caixa, também tive que fazer um pequeno disclaimer ali no texto, explicando como que se calcula, quais são as variáveis que afetam, quais são os números que a Mobile alcançou. Então, eu prezo muito que, primeiro, a Mobile tem uma transparência acima da média, mas essa transparência também, às vezes, vem com o ensinamento do que são os conceitos do business. E aí, acho que vale muito sempre ter umas mini aulas dentro da nossa comunicação externa com os investidores e também com os fundos de investimento, que também nem todos os fundos são 100%, conhecem 100% do business, ou de varejo como um todo. Às vezes, alguns fundos estão migrando para novas áreas de investimento. E para eles também, o ensinamento, eu trato todo mundo igual na hora de ensinar. Falando em ensinamento, vamos falar um pouquinho sobre essa pauta sobre o ESG, né, que tem ganhado cada vez mais força e ocupando aí um papel de destaque nas discussões e ações no RI. Como que vocês têm lidado com esse tema lá na Mobile? A gente lida bastante sério com esse tema. Inclusive, isso é uma meta que eu tenho para os próximos trimestres, que é começar a divulgar um relatório de sustentabilidade da companhia. Hoje a gente não faz a divulgação. A gente tem cada vez mais começado com novas iniciativas e o mais importante também é escalar essas iniciativas. Se a gente pegar do ponto de vista ambiental, por exemplo, a companhia, por mexer com móveis, mexe com matérias-primas muito específicas que têm impacto ambiental relevante, por exemplo, a madeira. Então, a gente preza muito, zero negociação isso, que os nossos fornecedores sejam, a gente chama de compliance, né? Sejam sempre em cumprimento com as normas ambientais aqui do Brasil e também do exterior, alguns fornecedores estão lá de fora. A gente preza demais sobre isso. Na parte social, por exemplo, a gente faz diversas ações, tanto em questão de, por exemplo, doações de imóveis para comunidades carentes ou comunidades que tenham sido afetadas, até mais recentemente, com, infelizmente, todo aquele problema que teve no litoral do país, nós fizemos diversas doações de imóveis, para colchões, principalmente, para o pessoal que está lá, para tentar ver se consegue pelo menos melhorar um pouco a vida de todo mundo que está sofrendo lá. E, além disso, internamente também, a gente é uma empresa bastante diversa. A gente preza muito que aqui na companhia tenham funcionários de diferentes etnicidades, orientações sexuais, pontos de vista diferentes, tanto políticos. A gente vê que essa diversidade
ela, de fato, gera valor não só para a empresa, mas também para o investidor na ponta final. E a companhia tem índices de diversidade acima da média, e isso eu posso já falar com bastante orgulho, porque tive em contato com a B3 recentemente para fazer uma média de mercado, para entender como funciona, como é que estão outras empresas. E foi uma notícia muito boa que nós estamos até acima da média. E do ponto de vista de governança, nem tem o que se falar. A gente, desde o primeiro dia que a gente quis fazer o IPO, a gente já quis entrar no novo mercado, que é o segmento de governança mais alto da B3. A gente preza muito que todos os processos da companhia estejam sempre alinhados no mais alto nível de governança. Nós temos conselheiros independentes que ficam muito em cima da companhia, da gestão de riscos. A gente preza que a governança é um dos pilares centrais e talvez até um dos mais importantes que a gente vê hoje, e que isso, claro, tem uma questão de não ter qualquer tipo de problema processual, fraudes, etc., mas também tem uma questão de gerar valor para o acionista. Quanto mais a gente tem uma governança sólida e transparente, a gente vê que mais valor a gente consegue gerar no longo prazo para a nossa base acionária e para o mercado como um todo. Muito bacana. E sobre ali a sua prática de site, de LinkedIn, você comentou muito da Mobile estar no store de varejo e Isso. tem toda a sua particularidade. Então você deve ter muitas pessoas físicas que às vezes te questionam. Vocês têm essa comunicação em redes sociais? Como vocês trabalham isso? Certo. Eu, pessoalmente, eu não uso o meu perfil pessoal como forma de comunicação da Mobile. Eu acho que a gente sempre tem que ter uma boa distinção entre o profissional de RI, pessoa física, aquele que está lá no dia a dia, e o perfil da companhia no LinkedIn. Então, quando eu vou, por exemplo, utilizar do meu perfil pessoal para falar alguma coisa, sempre um repost do perfil da própria Mobile. Eu acho que quando o profissional de RI ele vira a cara da Mobile, claro que se for um CFO, uma pessoa estatutária da companhia, se não for uma pessoa estatutária da companhia, eu vejo que é mais um risco para a companhia do que uma virtude, um ponto positivo. Então, a companhia faz bastante posts, principalmente no LinkedIn, que é focado para o mercado acionista, e as nossas outras redes sociais, como Facebook, Instagram, TikTok, são focadas na parte do marketing da companhia, de atração de clientes propriamente Então dito, o né? LinkedIn está sendo usado especificamente para comunicação financeira. Exato. Eu tenho alguns planos de expandir e também ir até para o Twitter, né? Que o Twitter é uma rede social bastante utilizada pelo mercado financeiro. Ainda está muito em ponto de discussões, a gente não criou conta nem nada, está muito no início. Mas também, talvez no futuro, a gente possa estar expandindo para o Twitter também. Só que o LinkedIn hoje é, sinceramente, o canal que a gente tem mais tráfego em relação ao mercado financeiro. Então, é também o canal que a gente mais foca hoje. Legal. E antes da gente partir ali para o nosso quiz do final, eu tenho uma pergunta para entender o que mais te atrai nesse universo de RI. Nossa, várias coisas, viu? Como eu disse, é uma área de RI me encantou e estou muito encantado até hoje. Eu sou uma pessoa que gosta muito de conversar sobre negócios, discutir estratégias, discutir finanças. Inclusive, o meu MBA que você tinha comentado anteriormente é em finanças, estou quase terminando, graças a Deus. E quando você trabalha numa área de RI, a área de RI te proporciona você falar tudo isso de uma vez, ainda conseguir acompanhar o mercado e, o melhor de tudo, ser pago para isso, que acho que é o melhor ponto de todos. Então, a minha atração pela área de RI, ela vem muito desses 3 pilares, principalmente eu adoro quando eu vou receber um e-mail, seja pessoa física ou fundo de investimento, que fala assim: olha, eu acabei de ver aqui a Mobile num noticiário ou num site que pega os fundamentos da companhia, me interessei, mas eu não entendi muito bem a proposta da companhia, etc., histórico. A gente pode marcar uma call? Adoro quando me façam isso, incentivo investidores a mandarem um e-mail para o RI e conversar com a gente, porque eu adoro fazer aquela call de meia hora, 1 hora, e falar, destrinchar todos os pontos da companhia, pontos positivos, pontos negativos, proposta de valor, aonde a ação pode crescer, riscos, etc. Eu, pessoalmente, adoro. E estar nessa área de RI, poder fazer isso, como eu disse, e ainda ser pago para fazer isso, é a melhor coisa do mundo. E tem alguma coisa que você ainda tenha vontade de fazer dentro do RI que você ainda não teve a oportunidade? Nossa, várias, viu? Para começar, a companhia, na época que fez o IPO, fez diversos roadshows, inclusive presenciais na companhia. Então, a gente levou investidores para visitar a loja, assim, distribuição e etc. Eu tenho uma imensa vontade de fazer isso novamente, agora que a companhia já é aberta. A companhia mudou muito desde que a gente fez o IPO. A gente abriu dezenas de lojas, abriu vários centros de distribuição e o investidor hoje ele não tem um contato tão presente na operação. Então, eu tenho muita vontade de voltar a fazer essa espécie de mini roadshows da companhia. Além disso, fazer um Investor Day. Acho que o Investor Day
é quase um ápice da comunicação externa da companhia. Faz um Investor Day na loja da Mobile. Exato, é o plano mesmo. É pegar ali a nossa loja matriz, que fica aqui em São Paulo. Qual que é o endereço da matriz aqui? É aqui na Avenida das Nações Unidas, fica aqui na Marginal Pinheiros. Inclusive, convido todos a visitarem a loja, conhecer os produtos da companhia e visitar também o dia a dia da companhia. Podem me mandar um e-mail, a gente está sempre super aberto a receber os investidores ali no nosso escritório, conversar um pouco sobre a companhia. Eu, pessoalmente, adoro e para os investidores eu sempre tenho tempo livre. É um karma que eu levo muito a sério. E fazer um Investor Day, como eu tinha mencionado, é um grande sonho para mim agora no momento. Já deixei o IPO de lado, né? O IPO já fiz, agora é o Investor Day. E, claro, também melhorar a comunicação externa da companhia, fazendo novos relatórios, como, por exemplo, o relatório de sustentabilidade que eu mencionei anteriormente. Esse ano, a companhia ela vem bastante sólida. O mercado de imóveis ele deu uma boa guinada para baixo no último ano. A gente foi afetado muito positivamente pela pandemia. Se a gente pegar a companhia de 2019 até ali 2021, quando a pandemia acabou, a companhia cresceu quase 60%. Então, foi um crescimento muito alto. Isso falando em GMV, né, que é uma métrica muito usual do setor. Só que a gente percebeu no ano de 22 como um todo que essa demanda por produtos de casa e decoração ela foi caindo. Muito porque os clientes adiantaram a sua compra, muitos ficaram em casa, home office, etc. E o pessoal reformou casa, comprou bastante imóveis, a gente percebeu. E essa demanda ela deu uma caída, uma guinada para baixo ao longo de 22. Inclusive, isso foi um ponto bastante de atenção. E aí, vendo essa situação de demanda se deteriorando, a companhia focou muitos esforços na rentabilidade e na conservação do caixa. E se vocês pegarem os 4 releases que a gente divulgou, os 4 releases, se você pegar a palavra mais mencionada, certamente vai ser caixa e rentabilidade. Foram 2 karmas que a gente usou muito ao longo do ano de 22. E para o ano de 23, ainda infelizmente a gente vê um mercado um pouco mais depreciado em questão de demanda ainda. Então, os esforços que a companhia vem executando em relação à manutenção do caixa, melhoria da rentabilidade, diminuição de prazo de entrega, indicadores operacionais especificamente, vão continuar sendo melhorados. Então, para 2023, eu vejo uma companhia mais sólida do que nunca, muito mais sólida do que vários anos anteriores da sua história. Uma companhia com índice de rentabilidade muito acima da média. A minha expectativa é que a gente entregue alguns índices históricos ao longo dos próximos trimestres. E uma companhia muito mais madura também em questão de administração, em questão de diretoria, em questão até do próprio RI, em questão de comunicação também, que já vou fazer aí basicamente 3 anos de experiência na área de RI, então certamente vocês vão ver uma comunicação mais madura e, claro, uma valorização da ação, uma expectativa sempre, né? A expectativa sempre do RI é que as suas ações que eles executam no dia a dia impactem positivamente o preço da ação e a geração de valor para os seus próprios investidores. Muito bom. Vamos lá. Eu vou te dar aqui algumas opções de envelopes. Você escolhe uma e a gente vai falar desse tema final. Vou pegar esse aqui. Vamos ver, né? Que a produção deixou aqui pronto pra gente falar desse tema. Um tema fácil para você. Tá tudo bem. Comunicação entre investidores com perfis diferentes. Você já comentou um pouco, né, sobre essa separação. Fundos, instituições, pessoas físicas. Como que você trata diferente? Você faz materiais diferentes para esses públicos? Como que você tem feito? Embora pareça ser um tema tranquilo no dia a dia da área de RI, é um tema bastante complexo, na verdade. Porque a gente, como área de RI, até por questões legislatórias, a gente tem por objetivo e missão fazer com que todo o mercado tenha uma equidade de informações. Só que quando a gente vai na prática, se eu falo, por exemplo, publicamente, seja num relatório de administração, numa DF, eu falo assim, a receita da companhia foi 100, por exemplo. Ao fato de eu transmitir essa informação de a receita, por exemplo, foi 100, cada público de investidores entende esse 100 de uma forma diferente. Então, e aí, ao entender diferente, que vem os desafios do RI. E claro, obviamente, por essa questão de equidade, eu não produzo materiais de formato diferentes. Mas vocês podem ver, ao acessar os materiais da Mobile, vocês vão ver que eles são muito mastigados. Para algumas pessoas que são mais experientes na área, vai parecer que é mastigado até demais, mas eu vejo sempre essa questão de ser mais simples de entender, com uma linguagem mais simples, uma linguagem que explica os termos, utiliza pouquíssimo termos em inglês, só os estritamente necessários que são ali, não tem muito parecido em português, né, infelizmente. Você vê que os materiais eles seguem muito essa lógica e sempre, obviamente, isso gera um benefício grande para a gente, porque a gente pensa muito quando a gente fala de varejo no CAC, né? Que é o custo de aquisição do cliente.
mas a gente nunca pensa no custo de aquisição do investidor. Obviamente, a área de RI não paga para conseguir investidores, mas paga com tempo, paga com esforço, paga com time, né? A empresa paga o salário do pessoal de RI. Então, há um custo em se ter uma manutenção da área de RI. E quanto mais, pelo menos do meu ponto de vista, na minha breve experiência que eu tenho na área, quanto mais mastigado você entrega um relatório, quanto mais simples de linguagem, quanto mais complexo em transparência, mais baixo fica esse custo de aquisição de investidor para a sua empresa. Vitor, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Obrigado a você pelo convite, viu, Acho cara? que foi, assim, vários temas, abordamos vários conteúdos. Então, muito obrigado por compartilhar com a gente um pouquinho. Nada, obrigado a você. E esse foi mais um episódio da segunda temporada do AR Talks. Até o próximo episódio.